Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre exercício na prevenção de quedas e fraturas relacionadas a quedas e a fragilidade nos idosos. Então vamos lá. Bem, a fratura por fragilidade é causada por um trauma de baixa energia, ou seja, você não precisa de um grande estresse mecânico e de uma queda com alta magnitude para desencadear uma fratura por fragilidade. Uma fratura por fragilidade pode acontecer simplesmente enquanto um idoso caminha, enquanto um idoso anda. E isso acontece devido à fragilidade física do idoso e à fragilidade também óssea. Isso é uma causa muito comum de morbidade e mortalidade nos idosos. A gente precisa entender que uma fratura, principalmente fraturas no colo do fêmur e no quadril, aumentam significativamente as chances de um idoso morrer. Fratura no quadril, fratura no colo do fêmur matam muitos idosos. E essas fraturas acontecem muito mais nas mulheres do que nos homens. Por exemplo, metade das mulheres e um terço dos homens com mais de 50 anos são acometidos por fraturas por fragilidade. Então você vê que as mulheres têm uma incidência muito maior do que os homens por uma série de motivos, devido ao processo natural de envelhecimento que causa uma queda nos níveis de estrógenos. Esses estrógenos com um nível bem menor promovem a diminuição da massa óssea e da densidade mineral óssea. Com isso o osso fica mais frágil, você tem ali aumento das chances do desenvolvimento de osteopenia e osteoporose, e com isso as chances de acontecer fraturas por fragilidade são maiores. Isso, como eu já tinha falado, é muito mais comum em pacientes com osteoporose, osteopenia e osteoporose. O osso está mais frágil, a chance dele fraturar, inclusive fraturar com baixo estresse, simplesmente andando, essas chances aumentam muito mais. E como eu tinha falado, a fratura de quadril, ela é muito séria, porque, só para você ter uma noção, 33% de mortalidade acontece no primeiro ano, e um aumento significativo de morbidade. Então veja, considerando a fratura de quadril, a cada 100 idosos que fraturam o quadril, no primeiro ano, 33 idosos vão morrer. Deixa eu repetir a informação para você entender. Eu falei que em relação à fratura de quadril, acontece 33% de mortalidade no primeiro ano. Isso quer dizer que se você pegar 100 idosos que tiveram fraturas de quadril, no primeiro ano da fratura de quadril, 33 idosos daqueles 100 vão morrer devido a essa fratura de quadril. Fratura de quadril é muito séria nos idosos. A fratura por fragilidade, ela está associada com perda da independência e com deterioração da capacidade de desenvolvimento das atividades da vida diária. Ou seja, o idoso fica altamente dependente de atividades muito básicas, como por exemplo tomar banho. Você tem uma perda significativa na capacidade de realizar atividades da vida diária, por exemplo, se levantar de uma cama, que é uma atividade muito simples. E a junção dessa perda de independência com deterioração na capacidade das atividades da vida diária leva à sarcopenia. Veja, quando a gente pega a palavra sarcopenia, a gente vai quebrar para tentar entender o significado. Sarco significa músculo, penia, perda de músculo. Ou seja, você tem uma perda significativa de músculo. No entanto, essa definição de sarcopenia, ela vem sendo revista praticamente todos os anos. E hoje nós já sabemos duas informações importantes. A primeira é que sarcopenia não é só a perda de massa muscular, mas também a perda de força a um ponto em que começa a comprometer o desempenho de atividades da vida diária. Então, sarcopenia hoje é perda de massa muscular e perda de força. Essa perda de massa muscular e perda de força, ela vem acompanhada por uma série de outras doenças crônicas, com maior resistência à insulina, que pode evoluir para casos de diabetes, problemas cardiovasculares, agravamento de problemas ósseos, como a osteoporose e a osteopenia. E a OMS hoje já considera a sarcopenia como uma doença de ordem neuromuscular, que é muito comum em pessoas que têm algumas doenças crônicas, como o câncer, o HIV, dentre outras, mas também muito comum em idosos. Portanto, pensar em formas de se prevenir as quedas é muito importante. Nós temos várias estratégias para se prevenir quedas. Uma das estratégias é utilizando o exercício físico. Deixa eu só diminuir aqui para vocês poderem ver melhor. Uma das estratégias é usar o exercício físico
como forma de prevenir as quedas. Eu iria mais além, como forma de prevenir e reabilitar o idoso que foi vítima de quedas, né? E aí eu vou mostrar para vocês um estudo, deixa eu voltar aqui e aumentar a tela, e aí eu vou mostrar para vocês um estudo muito interessante. Esse estudo foi publicado no Journal of Orthopedic Translation, foi publicado por pesquisadores chineses, lá do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Chinesa de Hong Kong. E esse estudo é intitulado assim: a efetividade dos exercícios na prevenção de quedas e fraturas entre idosos. Foi uma revisão sistemática e meta-análise. Esse estudo foi muito bem elaborado. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram 12 estudos que, claro, investigavam o papel do exercício físico na prevenção de quedas e fraturas relacionadas a quedas, e juntando esses 12 estudos, você tinha aí um total de 4.784 indivíduos. Existia uma variação entre os estudos de 44 participantes, por exemplo, até 1.635. Então veja, tinha estudos que tinham apenas 44 indivíduos, mas tinha estudo que tinha mais de 1.600, né? Esses estudos eles foram conduzidos em países como a Finlândia, Estados Unidos, Japão, Países Baixos, Alemanha, Espanha e Inglaterra, né? Produzidos em várias partes do mundo. Quais foram os exercícios utilizados nesses estudos? Vários tipos de exercícios. Então você tem aí o treinamento resistido, ou a musculação, né? O treinamento de equilíbrio, os exercícios de saltos, que é um tipo de treinamento de potência, a flexibilidade, né? Que são os alongamentos, os exercícios com suporte do peso corporal, como por exemplo caminhada, entre outros, a própria caminhada, exercícios de agilidade, que é quando você usa velocidade juntamente com mudança de direção rápido, exercícios funcionais e o Tai Chi Chuan. As intervenções elas eram feitas entre 1 a 5 vezes por semana. Então veja, tinha estudos que faziam intervenção apenas uma vez por semana. Tinha idosos que treinavam apenas uma vez por semana. E tinha idosos também que treinavam de segunda a sexta. As durações desses estudos foram bastante variadas. 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Então durava aí de 3 meses até no máximo 2 anos. E quais foram os resultados? Dá um gole no café aqui para a gente começar a falar. Eu vou dar uma aumentadinha na tela agora, só para a gente entender algumas coisas. Quando você vai ver esse gráfico aqui, observe que desse lado eu tenho a parte a favor do exercício. E desse lado aqui eu tenho a favor do grupo controle, que era o grupo que não fazia exercício. Isso aqui são os estudos que eu vou considerar para falar os dados relacionados aos efeitos gerais das intervenções de exercício na prevenção de quedas. Olhe apenas para esse diamantezinho pretinho aqui que essa seta vermelha está olhando. Esse diamante pretinho aqui, ele está do lado do grupo a favor do exercício. Logo, eu posso dizer que o exercício é efetivo para prevenir quedas em idosos. Esse outro gráfico aqui, eu estou mostrando aqui, o diamante está do lado de cá, a favor do exercício, em relação à prevenção de fraturas. Portanto, exercício é eficiente para prevenir fraturas em idosos. Desse lado aqui, nesse gráfico aqui, eu tenho o exercício como prevenção de quedas apenas em mulheres e está a favor do exercício. O diamante está aqui do lado do grupo a favor do exercício. Então, o exercício previne quedas em mulheres idosas. E quando a gente junta os dois grupos, né, homens e mulheres, né, idosos, o exercício continua efetivo para prevenir quedas. Está no grupo a favor aqui. Aqui eu tenho o exercício como prevenção de fraturas apenas em mulheres idosas. O exercício é efetivo. Mas quando a gente mistura exercício de prevenção de fraturas em ambos os gêneros, mulheres e idosos, aí não é tão efetivo. Veja que o diamante toca nessa linha do meio aqui. Isso significa que ele não é tão efetivo quando a gente coloca os homens na história. Isso significa o quê? Que o exercício é muito mais efetivo para prevenir fraturas em mulheres idosas do que em homens idosos, né? E isso acontece principalmente porque a incidência de fratura nos homens idosos são menores quando comparados com as mulheres. Então vamos para as conclusões, né? Deixa eu diminuir a tela agora aqui. Vamos para as conclusões. São basicamente duas conclusões. A primeira é que o exercício previne quedas e fraturas relacionadas a quedas em idosos. Esse é o primeiro ponto.
né? E nós temos evidências fortíssimas mostrando isso. A segunda conclusão é que o treino de equilíbrio e o treino de força, a musculação, devem estar envolvidos num programa de prevenção de quedas. Se você for trabalhar com idoso para prevenir quedas neles, e isso é importante, isso é inclusive requisitado. Muitos idosos, quando procuram um personal trainer, eles geralmente relatam que levaram uma queda e que eles têm medo de levar outra queda. Já saiba, você precisa incorporar exercícios de equilíbrio e exercícios de força. Por que a força é importante para prevenir quedas nos idosos? Um dos motivos do idoso cair não é só a falta de equilíbrio, não é só o desequilíbrio em si, mas quando um idoso se desequilibra, se ele tiver força e potência suficiente para se reequilibrar, a chance dessa queda acontecer é menor. Então você precisa restabelecer os níveis de força muscular e de potência muscular nesse idoso e também treinar exercícios de equilíbrio, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.